A história da Torre de Babel, olha, acho que quase todo mundo já ouviu falar, né? A humanidade inteira, falando uma língua só, decide construir uma torre que chegasse até os céus. Aí, como uma espécie de castigo, Deus confunde a língua de todo mundo e espalha o pessoal pelo planeta. Mas o que parece ser só um conto sobre a origem dos idiomas, na verdade esconde uma história muito, mas muito mais complexa e cheia de segredos. A ambição toda, o ponto central, está bem aqui nessa frase do texto bíblico. Façamos um nome para nós mesmos. É essa a chave da transgressão. A questão não era só construir algo muito alto, mas sim um ato de autossuficiência, uma busca por glória própria, sem depender de ninguém. E é exatamente aqui que a gente começa a cavar mais fundo. Essa história é bem mais do que um conto sobre a origem das línguas. É um texto que mistura, olha só, história, teologia e até propaganda política. Vamos desvendar cada uma dessas camadas uma por uma. Vamos começar pela primeira parte, a torre, um antigo zigurate. Bora descobrir qual foi a inspiração arquitetônica por trás desse mito. Afinal, o que era essa tal torre? A resposta, ao que tudo indica, está na arqueologia da antiga Mesopotâmia. E a conexão é impressionante. O texto bíblico fala da terra de Sinar. Bom, Sinar era o nome hebraico para Suméria. Bate. O texto descreve o uso de tijolos cozidos e betume como argamassa. E adivinha, eram exatamente esses os materiais de construção da Mesopotâmia, uma região onde pedra era um artigo de luxo. Os paralelos são diretos, não dá para negar. E a estrutura que se encaixa como uma luva nessa descrição é o zigurate. Essas pirâmides gigantes, em degraus, não eram só prédios altos. Elas eram vistas como escadas simbólicas, sabe? Projetadas para conectar a terra e o céu, os mortais e os deuses. E a prova final, talvez a maior delas, está na própria linguagem. A ideia de alcançar os céus não era só uma figura de linguagem bíblica. Os próprios reis da Mesopotâmia usavam essa mesma expressão. O rei Nabucodonosor II usou essas palavras exatas ao descrever o Etemenanque, o grande zigurate da Babilônia, que é a inspiração mais provável para a Torre de Babel. A referência é claríssima. Agora, vamos para a segunda camada, humano versus divino. Aqui, a gente explora o tema central da história, que é o perigo de ultrapassar os limites mortais. Porque não se trata só de arquitetura, mas do que ela simboliza. A gente está falando de hubris, a arrogância de tentar ir além da condição humana. E essa ideia de manter uma fronteira bem clara entre humanos e deuses não era algo exclusivo da Bíblia, não. Na epopeia de Gilgames, o herói busca a imortalidade e falha, porque isso é um atributo dos deuses. No mito de Adapa, ele recusa o pão da vida eterna. E no próprio Gênesis, Adão e Eva são expulsos do Éden justamente para não comerem da árvore da vida e se tornarem imortais. A história de Babel se encaixa perfeitamente nesse padrão. A verdadeira transgressão, então, não era querer ter um grande nome, mas como eles buscavam isso. Os construtores queriam fama pelos seus próprios méritos, num ato de autoexaltação. E isso é um contraste direto com a promessa que Deus faz a Abraão, onde a grandeza é um presente, uma dádiva divina. É a diferença fundamental entre tomar algo para si e receber algo. E chegamos à terceira parte, Babel, orgulho ou vergonha. Agora a gente mergulha na camada política da história. Sim, porque o mito de Babel não é só teologia. É também uma crítica bem afiada ao poderoso Império Babilônico. O centro dessa crítica política está num jogo de palavras genial. Os babilônios chamavam sua capital de Bab-Ilim, que significa portão dos deuses, um nome cheio de orgulho, claro. O autor de Gênesis subverte isso de forma brilhante. Ele usa a palavra hebraica Baal, que soa parecido, mas significa confundir. E assim, um símbolo de orgulho se transforma num monumento à vergonha. É uma jogada retórica fantástica. A história também ataca a propaganda da Babilônia. O império se apresentava como uma cidade primordial, existente desde o início dos tempos. Só que a arqueologia mostra outra coisa. Cidades como Uruk eram muito mais antigas. O texto de Gênesis é sutil aqui. Ele até aceita a ideia de que a Babilônia é antiga, mas a transforma num exemplo de arrogância primordial, e não de glória eterna. Quarta seção, a origem das línguas. Chegamos ao elemento mais famoso do mito. Vamos contrastar a explicação bíblica com o que a linguística histórica descobriu. Como será que a história de Babel se compara ao que a ciência moderna nos diz sobre as línguas? Por séculos, essa foi a interpretação tradicional. A ideia era que o hebraico seria a língua da criação, a original, e todas as outras surgiram como uma espécie de corrupção depois do evento em Babel.
Acontece que a linguística histórica conta uma história bem diferente. O que a linguística moderna mostra é que as línguas estão sempre em transformação. Não houve um único evento que diversificou tudo. Pelo contrário, o que acontece são mudanças graduais de pronúncia, de vocabulário, de gramática, que vão se acumulando ao longo de gerações. Quando grupos de pessoas se separam, suas línguas evoluem de formas diferentes. É um processo lento, orgânico e que nunca para. Isso quer dizer que as línguas podem ser agrupadas em famílias, como se fossem galhos de uma árvore genealógica gigante. O nosso português, por exemplo, vem do latim, que por sua vez veio de um ancestral ainda mais antigo, o proto-indo-europeu. Já o hebraico pertence a uma família completamente diferente, a afro-asiática. Ou seja, longe de ser a língua original, o hebraico é apenas um dos muitos e muitos galhos dessa árvore linguística imensa e complexa. E por fim, nosso último ponto, um legado duradouro. Afinal, por que essa história ainda importa tanto? Depois de desconstruir todas essas camadas, a arquitetônica, a teológica, a política e a linguística, o que sobra pra gente hoje em dia? O poder da Torre de Babel está justamente aí, na sua riqueza de camadas. Não é uma historinha com uma única moral. Ela consegue combinar a história da arquitetura, um alerta sobre a ambição humana, uma crítica política super inteligente e, claro, uma tentativa de explicar um mistério universal. Por que, afinal, existem tantas línguas no mundo? E essa talvez seja a grande questão para fechar. A torre física pode ter sido um zigurate, e a confusão das línguas, um mito. Mas a ambição de fazer um nome para nós mesmos, de construir algo que nos eleve acima da nossa condição mortal, isso é uma parte atemporal da experiência humana. E o alerta que essa história traz sobre os perigos dessa ambição, bom, talvez seja mais relevante hoje do que nunca.